Graça e paz a todos os amados que têm me acompanhado na gravação desses vídeos, têm me acompanhado aí no canal. Aqui é o pregador da palavra de Deus e entro mais uma vez neste canal para apregoar a palavra de Deus e falar das maravilhas que Deus operou e tem operado. Entro por este canal para apregoar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde já eu peço aos amados irmãos que se inscrevam no canal, dê um likezinho aí no canal para dar uma força aí no canal, para que nós possamos estar postando mais conteúdos novos, para poder estar aí falando das coisas de Deus e do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1 em diante. Amados irmãos, vamos fazer uma oração e já entrar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Deus e soberano Pai de misericórdias, neste momento, ó Deus, maravilhoso, a qual nós estamos aqui para apregoar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprender da Tua palavra juntamente com os amados que estão nos acompanhando. Neste momento, Senhor, abençoa a vida dos irmãos que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor possa trabalhar na vida dos irmãos, que o Senhor possa abrir o entendimento dos irmãos e abrir também o nosso entendimento para que nós possamos estar apregoando a Tua palavra, apregoando o Teu Evangelho santo, sagrado e genuíno. Abre portas, Senhor. Abre portas, nos dê entendimento, nos dê sabedoria da Tua palavra, para que nós possamos apregoar a palavra do Senhor. Ajude-nos a estar diante a Tua presença santa e gloriosa, levando a Tua palavra. Abençoa a vida dos irmãos que estão ouvindo estas palavras, Deus. Que o Senhor possa trabalhar profundamente no coração dos irmãos, que eles possam ouvir esta palavra, entender esta palavra, e que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração dos irmãos, para que eles possam entender esta palavra, compreender a Tua palavra e fazer uso da Tua palavra fazer uso da Tua palavra, e o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial, porque o Senhor prometeu abençoar todos aqueles que guardarem as palavras desta profecia, deste livro. Nós agradecemos ao Senhor, crendo que tudo aqui que nós estamos fazendo, que é de acordo com a ordem do Teu divino Espírito Santo, e que nada saia fora daquilo que o Senhor quer para nós, Deus. Que tudo saia de acordo com a Tua ordem, de acordo com a Tua palavra santa e gloriosa. E que o Senhor não deixe o nosso coração se vangloriar de nada, Deus. E que tudo em que nós fizermos, e que seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. E que todas as palavras em que nós lermos aqui, todas as palavras em que nós compartilharmos com os irmãos, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, e que nada seja para o nosso próprio engrandecimento, Deus, e que o engrandecimento seja para a Tua palavra santa e gloriosa, em que tudo em que nós fizermos aqui
continue nos abençoando, continue nos guardando, continue nos livrando do mal, continue estendendo tuas mãos poderosas sobre nós, ó Deus, para que nós possamos estar levando a tua palavra santa e gloriosa a todos aqueles que estão precisando ouvir esta palavra e praticar esta palavra santa e gloriosa. É o que eu te peço e te agradeço, crendo na tua resposta divina e crendo que o Senhor está presente aqui conosco e nos direcionando em tudo. E que o Senhor está abençoando a todos os irmãos ouvintes da tua palavra. Amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem, amados irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo 1 em diante. O título aqui da mensagem que está escrita na Bíblia Sagrada é Os Pecados de Judá. Vamos ler a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, papo aqui é Bíblia. Eu quero trazer para os irmãos uma mensagem expositória da palavra de Deus, uma mensagem expositória e fazer um parâmetro entre os dias de Isaías e os dias de hoje, em que nós estamos vivendo, amados. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, Os Pecados de Judá. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. Porque sereis ainda castigados e ainda vós rebelais. Porque sereis ainda castigados e ainda vos rebelais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada, numa invasão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade cercada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma e Gomorra, seríamos semelhantes a Gomorra. Contra o culto hipócrita. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Dais ouvidos à lei do vosso Deus, vós, ó povo de Sodoma. E de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados.
nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas, o sábado e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levai-vos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazer justiça ao órfão. Trazei da casa das viúvas. Tratai da causa das viúvas. Amados irmãos, este livro do profeta Isaías, no primeiro capítulo, Isaías teve uma visão. E Deus falou com Isaías e mostrou a Isaías a sua indignação com o povo de Judá, com seus líderes, a indignação com os sacerdotes de Judá, com os príncipes de Judá. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que esta visão Isaías teve, Isaías, filho de Amós, ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, todos reis de Judá, descendentes de Davi. Descendentes de Davi, que futuramente também Jesus seria o descendente desse povo. Amados irmãos, aqui o profeta, Deus, ele falou com o profeta sobre a indignação. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Essa visão Isaías teve antes que o povo de Judá e de Israel tivesse sido levado cativeiro. Antes que o povo de Judá foi levado cativeiro para a Babilônia por Nabucodonosor. Então aqui Deus falou com Isaías, que estava indignado com aquele povo. Isaías apregoou a palavra de Deus em Judá. Isaías apregoou a palavra do Senhor em Jerusalém, para que eles se arrependessem, e mostrou a indignação de Deus, porque aquele povo estavam voltados para Deus, mas para idolatrias, voltado também para coisas que não agradavam a Deus, voltados para práticas que não eram aconselhável a um servo de Deus daquela época, porque eles estavam usando de má intenção, eles estavam usando o povo para seu próprio prazer, usando ali as palavras de Deus e dizendo que Deus estava
ali, mas com idolatrias e com coisas para tomar vantagens dentro da congregação do Senhor. E Deus estava revoltado com aquela situação, porque o povo havia se afastado de Deus. Aquele povo que Deus tinha tirado lá do Egito com mão forte, aquele povo que Deus veio tratando eles pelo deserto, mostrando a eles a verdadeira face de Deus. Porque a verdadeira face de Deus, irmãos, não é uma imagem, não é uma fisionomia. A verdadeira face de Deus é o caráter moral de Deus. A verdadeira face de Deus é o caráter moral de Deus. Então Deus estava se revelando cada vez mais profundo para aquele povo que ele havia tirado do Egito. E ele tirou com mão forte, se revelava para aquele povo. E quanto mais Deus se revelava para aquele povo, o povo mais se esquecia das obras que Deus tinha praticado. Se esquecia que Deus tinha abrido o mar vermelho para aquele povo passar em terra seca. Se esqueceu das 10 pragas que Deus colocou dentro do Egito por amor àquele povo. Se esqueceu que Deus acompanhou eles pelo deserto, uma coluna de fogo acompanhava aquele povo à noite. E durante o dia uma nuvem acompanhava aquele povo. Era Deus guardando o seu povo. Mas eles se esqueceram das maravilhas que Deus havia feito no meio deles. E o servo do Senhor, Moisés, falou por várias vezes, através do Espírito de Deus, falava para aquele povo: cuidado, guarda os mandamentos de Deus, guarda as palavras que hoje eu tenho falado aqui. Porque se vocês tiverem o cuidado de guardar essa lei, esta palavra, Deus os guardará da hora do mal. Deus estará com vocês. Se vocês tiverem o cuidado de guardar a palavra do Senhor, guardar a lei de Deus, Deus os guardará da hora da tentação que há de vir, da hora do mal que há de vir. Mas o povo se esqueceu das maravilhas de Deus. Mas o povo se esqueceu das palavras que Moisés havia falado lá atrás. E olha que Moisés as escreveu num livro, para que essas palavras não fossem nunca esquecidas. E Moisés escreveu palavras em pedras, por ordem de Deus, para que nunca fossem esquecidas essas palavras. Mas o povo de Israel se esqueceu de todas as maravilhas que o Senhor havia feito no meio daquele povo. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. A pior coisa, irmãos, que existe no coração de um servo de Deus é abandonar a Deus, é abandonar os mandamentos do Senhor, é abandonar a palavra que o Senhor deixou para nós. Esta palavra aqui, irmãos, não é só para que nós possamos ler e passar para os outros. Esta palavra é para nós praticarmos dia após dia. Esta palavra é para nós estar gravada na tábua do nosso coração e nós praticarmos esta palavra.
Quando o inimigo colocar um pecado em nossos corações, lembra-te da palavra do Senhor. Lembra-te da palavra do Senhor. Lembra de guardar a palavra de Deus. Lembra de guardar os mandamentos de Deus. Porque este mandamento é de Deus. Israel esqueceu o seu Deus. Judá, Jerusalém esqueceu, abandonaram o Senhor. Por que seríeis ainda castigados e ainda vós rebelais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Toda a cabeça está enferma e o coração fraco. A cabeça, irmãos, é os líderes. A cabeça é os líderes. O coração, irmãos, os sacerdotes. Todo o corpo, desde a planta do pé até a cabeça. Todo o corpo, toda aquela população estava corrompida. Toda aquela população estava corrompida. Desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram. Em vossa presença está como devastada numa invasão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade cercada. Os inimigos, irmãos, estavam para tomar Judá e Jerusalém. Israel estava para ser tomada pelos inimigos, porque eles se afastaram de Deus e se abandonaram o Senhor, se afastaram de Deus, e os inimigos estavam ali para invadir Israel, invadir Judá, invadir Jerusalém, e o Senhor estava permitindo que tudo isso acontecesse por causa das iniquidades daquele povo. E disse mais o Senhor em tua palavra: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma e Gomorra seríamos semelhantes a Gomorra. Como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Se não tivesse nenhum remanescente, irmãos, aqui a Bíblia, a palavra de Deus diz que toda a cabeça, o coração, do pé, da planta dos pés até a cabeça, todo o corpo está enfermo. Mas porém ainda ali, o Senhor ainda tinha deixado alguns remanescentes. Isaías era um desses remanescentes. Jeremias também, que apregoava naquela época, era um dos remanescentes. E tinha mais, porque não foi citado aqui pela palavra do Senhor, mas tinha mais alguns remanescentes que ainda guardavam a palavra do Senhor. E por estes remanescentes é que Deus não fez como fez com Sodoma e Gomorra, enviou fogo do céu e destruiu toda aquela cidade, porque Deus estava ali revoltado com aquela situação que estava acontecendo em Judá e em Jerusalém. Nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Muitos dos nossos, os próprios evangélicos, estão só correndo atrás do poder, mas correndo atrás da palavra do Senhor, a pregoar a palavra do Senhor a quem precisa. Está difícil, não está difícil, irmãos, em nosso meio.
Tá difícil de ver, irmãos, igrejas levar ali ajuda para aqueles que estão precisando, a causa da viúva, a causa dos órfãos. Foi esquecida pelo nosso povo, pelos evangélicos, irmãos. Mas tem alguns remanescentes ainda. Mas foi esquecido, irmãos. Muitas as igrejas hoje, elas arrecadam, mas você não vê a igreja dar um sacolão para quem precisa, irmãos. Você não vê um banco, a igreja ter ali um líder de comunidade para que ele possa caminhar pela comunidade para saber quem está precisando, se tem algum desempregado pelaquela comunidade, precisando de receber um sacolão. Se tem uma senhora grávida que às vezes não tem condições de comprar roupinhas para os seus bebês, cadê o líder da igreja para caminhar ali? Levar o assunto até o pastor para ele pedir umas roupinhas de bebê para uma senhora grávida que às vezes não tem condições de comprar. Não tem, irmãos. Foi perdido a causa da viúva, a causa do órfão. Não existe mais. As igrejas arrecadam, mas não querem botar pessoas para correr o bairro, para ver quem está precisando. As igrejas não correm o bairro para saber se tem alguém precisando de emprego, para que possa oferecer pelo menos um biscate para a pessoa, porque a igreja é uma comunidade grande, irmãos. E ali no meio da igreja não é possível que não tenha nenhum dos irmãos que possa apanhar e chegar e falar assim: irmão, eu estou com um biscate aqui para fazer pelo menos 1 ou 2 dias de serviço, para ajudar. O irmão está desempregado, quer pegar? Não tem. Não tem. A causa da viúva, a causa dos órfãos foi esquecido pelas igrejas de hoje. Não tem um grupo dentro da igreja, não tem um líder dentro da igreja levantado pelo pastor para correr o seu bairro, para saber se tem alguém precisando de umas roupinhas, alguma coisa. Não tem ali dentro da igreja uma arrecadação para arrecadar roupas, para doar, fazer doação. Não tem. Você corre todas as igrejas. Hoje está difícil muito, você chega até dentro das igrejas. Você é de uma outra igreja, você chega dentro da igreja, eles falam seu nome lá errando tudo, irmãos. Sem um pingo de respeito. E nem sequer, irmãos, eles nem uma oportunidade, alguns nem uma oportunidade dá, irmãos. E não dá a mínima, irmãos. No final, nem para cumprimentar, nos cumprimenta. Cada um terminou o culto, eles batem para casa, correm um para lá, outro para cá, e nem cumprimenta os irmãos. Eu fui numa igreja que só o pastor que foi para a porta cumprimentar todo mundo. Mas os irmãos da igreja vazaram fora, ninguém foi lá cumprimentar ninguém não. E pessoas até que me conhecia desde criança, que eu até nunca imaginei que seriam evangélicos algum dia, hoje são, mas não foram lá cumprimentar ninguém, irmãos. Terminou o culto, eles vazaram fora. Tá difícil, irmãos, é muita coisa, irmãos. É muita coisa que tem acontecido em nossos meios. E o Senhor não tem estado satisfeito com esta situação. Porque nós, os evangélicos, os cristãos, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Eu tenho admiração por irmãos que têm aquela comunhão árdua com os outros irmãos, mesmo que não seja da tua igreja, mas ele sabe que é um irmão em Cristo e ele tem comunhão. Tá difícil, as igrejas estão trabalhando. Hoje é carnaval, irmãos. Cadê a igreja na rua trabalhando, irmãos?
Cadê a igreja distribuindo folhetos nas ruas, irmãos? Satanás está trabalhando, irmãos, levando até vidas. Cadê a igreja na rua, irmãos, para trabalhar? Cadê a igreja para fazer a obra de Deus? Pelo menos 1 hora ou 2 horas de evangelização, irmãos. Cadê, irmãos? Cadê a igreja na rua orando pelas pessoas? Oferecendo uma oração àquele que precisa, aquele que quer. Não tem, irmãos. Tem igrejas hoje aí que carnaval está até fechada. Não tem culto hoje. E tem até dia marcado para ter culto. Tá difícil, irmãos. O Senhor não tem estado satisfeito com isso. Estas coisas que têm acontecido, irmãos, e ouça bem o que eu estou falando. Não falo isso para poder manchar os cristãos, não, irmãos. Não falo isso para manchar a reputação de nós, os cristãos, não. Porque eu sou um cristão e eu falo isso para agregar. Falo para que nós possamos nos corrigir nestas coisas. Falo para que nós possamos olhar mais para estas causas. Que nós possamos olhar mais para a causa da viúva, do órfão, para a causa daquele que precisa. Porque a responsabilidade não é só dos políticos de fazer, não, eles não vão fazer. Eles não fazem. A responsabilidade também é deles, mas eles não vão fazer. Eles não querem fazer, não tem Deus na vida. Não estão nem aí para ninguém. Eles não vão fazer nada por ninguém. Mas a igreja, irmãos, a igreja não. A igreja tem Deus, irmãos. A igreja tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Precisa que a igreja pegue no arado. Precisa que a igreja trabalhe. Eu não estou dizendo, irmãos, para os irmãos largar os seus que fazer, largar suas coisas, tudo para trás, para ficar enganjado na obra de Deus 24 horas, não, irmãos. Mas 1, 2 horas que você doar para Deus, em uma evangelização, numa oração na casa de uma pessoa que está precisando, ou pelo teu bairro, irmãos, Deus vai se agradar demais. Você não sabe a alegria do coração de Deus, irmãos. Porque Deus vai ver que você saiu para visitar. Jesus disse assim, olha, estive enfermo e foste me ver. Estive nu e me vestiste. É isso que Jesus quis dizer, irmãos. A causa daquele que precisa. No momento ninguém entendeu nada quando Jesus falou. Mas hoje nós já podemos saber e entender que é a causa daquele que precisa. Esquece esse negócio de igreja entre 4 paredes, irmãos. Temos que fazer o nosso culto normal. É natural. Nós precisamos nos revestir da graça e do poder de Deus e da palavra do Senhor. É dentro dos cultos nós se reveste, mas nós temos que sair. Nós temos que andar pelo nosso bairro. Pelo menos pelo nosso bairro. Evangelizar aqueles que precisam. A causa é de Deus, irmãos. Não falo isso aqui, o irmão está querendo apanhar e está querendo discriminar nós, os evangélicos, nós fazemos tanto. Eu sei, irmãos, faz. Mas está só querendo fazer entre 4 paredes e é pouco. É pouco. Não é muito. O Senhor não está satisfeito com isso, irmãos. O Senhor quer mais de nós, os cristãos. E diz aqui a palavra do Senhor contra o culto hipócrita. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Dais ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor.
Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus atos? Quem requereu isso de vossas mãos, que viesse a pisar os meus atos? Porque o povo, irmãos, eles estavam ali numa situação de pecado, eles estavam ali numa situação afastados de Deus e pisando nos átrios de Deus. Quando eu falo aqui de pecado, eu não digo de pecado para que um irmão fique vigiando o outro, para que o outro... O irmão está passando por uma situação, só pode estar em pecado. Não é isso, irmãos. Policie-se a você mesmo. Esqueça o outro. Cada um que viva de acordo com a presença do Senhor. Esqueça o outro. Policie-se a você mesmo. Não policie os outros. Pregue a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam. Mas não é para você policiar aos outros. Não é para você olhar os outros e dizer que os outros estão em pecado porque está passando por tribulação e luta. Jó esteve em luta e tribulação e não estava em pecado algum. O cego que Jesus curou, teve um lá dos escribas e fariseus, disse assim, ele é cego porque ou ele pecou ou os pais dele pecaram para que ele ficasse cego. Aí Jesus disse assim, olha, nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Mas isto é para que se manifestasse o poder de Deus sobre ele. É para que se manifeste o poder de Deus. É para isso. Esqueça, irmãos, de ficar olhando o pecado do teu irmão. Olhe para si mesmo. Porque o Senhor dos Exércitos está entre nós. O Espírito de Deus passeia entre nós, não com manifestações estranhas, mas com observações, com palavras da verdade, palavras de justiça, Bíblia Sagrada, palavra de Deus. O Espírito de Deus tem se manifestado em nosso meio para falar a verdade, mas muitos não querem ouvir, muitos só reconhecem o Espírito de Deus com manifestações. Línguas, gritarias, alvoroço. É assim que se reconhece hoje o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus não é assim que se reconhece o Espírito de Deus, não. O Espírito de Deus se reconhece pelas obras. Se reconhece o servo de Deus que tem o Espírito de Deus pelas suas obras. Se ele tem as obras de Jesus Cristo, é servo de Deus e tem o Espírito de Deus. Se ele está preocupado em trabalhar na casa do Senhor, se ele está preocupado em fazer a obra de Deus, se ele está preocupado em fazer aquilo que o Senhor manda, ele tem o Espírito de Deus. Pessoas olharam para mim porque não vê manifestações estranhas em mim e disseram, o dia que você tiver o Espírito de Deus, você vai, o dia que você for batizado com o Espírito de Deus, muitas coisas grandes você vai poder fazer. Esquece, irmãos. O Espírito de Deus habita em mim desde que eu aceitei Jesus. Foi Ele que me convenceu a aceitar a Cristo, porque eu de mim mesmo nunca ia querer. Foi o Espírito de Deus que me convenceu a aceitar Jesus. Me convenceu do pecado, me convenceu de que eu estava em pecado. E aí eu falei assim, eu estou em pecado. Preciso aceitar Jesus para que sejam apagadas minhas transgressões, os meus pecados. É assim, irmãos, que funciona. Não com manifestações estranhas, pelas obras. A obra de Deus. Se você tem a obra do Espírito, se você tem a obra de Cristo, é porque o Espírito de Deus, ele habita na tua vida. Eu tenho visto por aí pessoas chorando,
Eu tenho 10 anos de crente, mas o Espírito de Deus ainda não recebi. Tenho buscado dia após dia. Irmão, se você aceitou Jesus, se você tem estado nos cultos, se você tem estado na casa do Senhor, se você está se enganjado com a obra de Deus, como você não tem o Espírito de Deus, irmão? Você está fazendo o que dentro da igreja? É quem te convence que você está em pecado, irmão. Como isso, irmão? Você acha o quê? Porque está buscando. Agora é hora de você buscar, mas não é hora de você ficar buscando o Espírito de Deus, mas não, irmão. Trabalhe, faça a obra de Deus. Vai visitar as pessoas que estão precisando de visita. Vá orar pelas pessoas. Leve a palavra de Deus àquele que está precisando. Vá de 2 em 2. Cumpra o ID de Jesus. É o que você está esperando? Está buscando o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Você quer que o Espírito de Deus te ponha no colo e leve você até as pessoas que estão precisando? Você que tem que fazer isso, irmãos. É você que tem que pegar e ir até as pessoas que estão precisando. É você que tem que pregar a palavra de Deus no teu bairro. É você que tem que apregoar a palavra de Deus, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele já está em você. Basta você dar lugar. Basta você apanhar e abrir a boca para falar das coisas de Deus. Não com manifestações estranhas. Não com gritarias. Porque o Espírito de Deus é um Espírito ordeiro. É um Espírito de ordem. Ele não é um espírito de bagunça, de gritaria. Quem gosta de bagunça, de gritaria, de farra, é as pessoas do mundo. Você vai num bar, as pessoas botam o som altíssimo, que você não entende as palavras que está cantando naquelas músicas, aquelas letras. É gritaria, farra, um gritando para lá, um com garrafa de bebida para cá, outro para lá, copo de bebida na mão, e um fala, vem cá, quero falar com você, pá, não sei o que, e tal, e aquela farra, aquela gritaria. Essas coisas não é para estar no nosso meio evangélico. As coisas nossas é ordem, é decência. Não é gritaria, farra, ninguém está entendendo nada. Isso aí é lá no bar, irmãos. As pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor, eles estão precisando se voltar para Cristo. Por isso que eles estão naquela situação, porque não conhecem a Deus, não conhecem o Senhor dos Exércitos. Mas nós que conhecemos, nós temos que estar apregoando a palavra do Senhor para eles. Nós temos que levar a palavra do Senhor a quem precisa. Não com manifestações estranhas, com buscas estranhas, emoções, irmãos. Para que tanta emoção, irmãos? Na emoção você perde a razão. Você com tanta emoção, você vai perder a razão. Se você perder a razão, você vai fazer besteira, vai fazer bobagem. Trabalhe com a cabeça, irmão. Pense, trabalhe com a razão. E não trabalhe com manifestações estranhas. Gritarias, farra, perca a razão. Você já reparou quando uma pessoa bebe, ele perde o sentido e fica totalmente vivendo pela emoção e não pela razão? É assim que a pessoa que bebe, ele perde o sentido da razão e vai para o sentido da emoção. Você vê que ele fica gritando, ele fica falando, ele fica com a voz meio grogue, gritando, fulano, chega aqui, quero falar com você, vem cá e tal. Ele perde a razão, irmãos, perde o sentido. Nós, os evangélicos, não é para nós buscar essas manifestações estranhas, perder a razão. Eu sei que muitos aqui vão querer me crucificar por isso, mas eu estou apregoando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para aquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Pare de ficar em busca do Espírito e vá em direção às ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que você tem 10 anos de crente, 5 anos de crente e continua nessa busca? Por que eu não vai em direção às ovelhas perdidas da casa de Israel? Em vez de estar busca, tanta busca, por emoções.
Parece até Roberto Carlos, que são tantas emoções. Vai em direção, irmãos, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E diz mais a palavra do Senhor: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim abominação, e também as luas novas. Os sábados e a congregação e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Aqui Deus está tão revoltado, irmãos, que a festa da lua nova, que era a festa dos judeus, que era a festa do povo israelita, as convocações solenes da congregação, aqui os sábados, que era o sábado que o povo tirava, guardava o sábado para pregoar, para falar de Deus, e não fazia nada, só trabalhos em direção às coisas de Deus. Aqui o Senhor estava tão revoltado com isso que o Senhor disse: olha, a reunião, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Porque o Senhor não estava suportando aquela situação, irmãos, porque era muita iniquidade, afastamento das coisas de Deus, idolatrias no meio daquele povo, coisas que não estavam agradando ao Senhor. Fofocas, chocarrices, essas coisas, irmãos, não pode estar no meio dos evangélicos, não pode estar no meio dos cristãos. Se essas coisas têm chegado até a tua vida, afaste-se. Saia do meio dessas coisas. Isso não pertence ao Senhor. Dê as costas. Saia. Isso não pertence ao Senhor. Muitos crentes nos dias de hoje, irmãos, ligados com essa questão de fofoca, com essa questão de chocarrices, com essa questão de roda dos escarnecedores. Não, irmãos. Nós temos que nos afastar dessas coisas. Isso não pertence ao Senhor. Isso vai trazer problema entre nós e Deus. As vossas luas novas, a festa da lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. A festa da lua nova e as vossas solenidades, Deus disse, a minha alma as odeia. Já me são pesados e estou cansado de as suportar. Já me são pesados e estou cansado de as suportar. Deus já não suporta mais. Até as solenidades, a festa da lua nova, as solenidades, Deus não suportava mais. Porque a iniquidade daquele povo estava chegando até as narinas de Deus. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Aqui, irmãos, que eu havia falado anteriormente com os irmãos, olha. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Ajuda o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Ajudar, irmãos, quem precisa, no teu bairro, no teu lugar, na tua casa. Veja quem está precisando. Tratai da causa das viúvas, causa dos necessitados. Já havia falo antes.
Lavai, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha que palavra linda, ó. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É para nós, irmãos, essas palavras, os cristãos, para nós lavarmos, purificarmos, tirai a maldade de vossos corações. Tem gente que pensa que ele vai ficar orando ao Senhor e Deus vai tirar a maldade dele, que Deus vai tirar a fofoca dele, que Deus vai tirar o disse-me dele, mas não sai do meio da roda de fofoca, não para de estar praticando maldades. Como, irmãos, que Deus vai tirar de você? É você que tem que largar essa prática. Não é Deus que tem que tirar nada disso de você, não, irmão. É você que tem que sair do meio dessa prática. Isso não pertence ao Senhor. Todas as vezes que alguém entrar em fofoca, disse-me, a gente tem que sair do meio disso. Dizer, olha, não sei, eu não conheço. Muda de assunto, irmão. Mas quando uma pessoa entra em fofoca, se não é para ajudar, não é para agregar, para que você vai entrar nisso? Para atrapalhar? Para fazer Deus se voltar contra você? Para fazer Deus se repugnar contra você, Deus sentir nojo das suas orações, das coisas que você está fazendo? Não, irmãos. Larga as más obras, lavai, purificai-vos, tirai a maldade. Não vai adiantar nada você ficar orando, se você mesmo não sair dessa prática, se você mesmo não largar essa prática. Existem coisas que é para Deus, mas existem coisas que é para nós. Nós podemos pedir ajuda a Deus, mas é nós que temos que largar. Não é Deus. Deus não está praticando essas coisas, Ele jamais praticará. É nós que temos que abandonar essas práticas e praticar o bem, praticar as boas coisas, praticar a obra de Deus, levar a palavra de Deus ao necessitado, levar a palavra de Deus a quem precisa, apregoar o evangelho de Deus, esquecer as práticas erradas, esquecer as coisas erradas e viver perante a presença de Deus. É isso que Deus quer para nós, amados irmãos. E diz mais aqui a palavra do Senhor, o convite da graça. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Irmãos, aqui Deus já adverteu o povo de Judá e de Israel através da boca do profeta Isaías e continua falando. E Deus disse ao profeta que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, mas ficarão brancos como a neve, como a lã, porque o Senhor os limpará. Mas nós precisamos afastar dessas práticas, nós precisamos abandonar os pecados, ouvir a palavra do Senhor que tem falado em nossos corações e abandonar a prática do pecado. Se nós abandonar esta prática do pecado, Deus, Ele vai fazer lavar os nossos pecados, fazer brancos como a lã e como a neve. E se quiserdes, obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, afastarmos das coisas erradas e continuar praticando as práticas que Deus tem para nós, que é levar a palavra de Deus para o órfão, levar a palavra de Deus para a viúva, praticar a palavra de Deus àquele que precisa, ajudar aquele que precisa, não só com palavras, mas com obras. Líderes de igrejas, não só com obras, com palavras, mas com obras,
Vejo muitos líderes querendo ajudar as pessoas só com palavras. Esquecem da obra. A fé sem a obra é morta, irmãos. Precisa que tenha muita fé em Deus, mas precisa que a obra esteja junto. Se a obra não estiver, a fé sem a obra é morta. Disse Tiago, a fé sem a obra é morta. Mas se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se vocês obedecer, se nós obedecermos a vocês, nós, eu também, se nós obedecermos a Deus e fizer a vontade do Senhor, comeremos o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. E Deus disse para o povo de Judá e de Jerusalém: se vós recusardes, sereis devorados à espada. Nós sabemos que Nabucodonosor chegou até a cidade de Judá e Jerusalém, queimou as portas da cidade, matou a muitos que se levantou contra ele, e todo aquele que não se levantou contra ele, de acordo com a palavra do profeta Jeremias, e que aceitou ser levado cativo, esse viveu. Então, irmãos, aquele povo não se arrependeu. Você não faça como aquele povo de Judá e de Jerusalém. Se arrependa enquanto é tempo. Eu tenho que me arrepender das más obras. Nós temos que se arrepender das nossas más obras. A maldade tem estado dentro de nós, irmãos, porque nós somos seres humanos e nós temos dentro de nós o mal e o bem. O bem é Deus e o mal é as coisas que não agradam a Deus, o pecado. Então nós temos que nos afastar do mal, do pecado e vivermos na presença de Deus, que Ele é que nos abençoa. Então, como se fez prostituta a cidade fiel? Aqui Deus falou na boca de Isaías, como se fez prostituta a cidade fiel? Quer dizer, a cidade de Judá, ela era a esposa de Deus. A cidade, ela era a esposa de Deus. E ela se prostituiu. Ela se prostituiu com outros deuses. Abandonou ao Deus Todo-Poderoso, seu esposo, e se prostituiu com outros deuses. Tomou para si outros deuses e virou prostituta. Porque sabemos que a mulher que ela abandona o teu esposo para viver em prostituição, para viver com uma outra pessoa, é prostituição. Então, irmãos, neste caso, a cidade se prostituiu e com outros deuses, e ela era esposa de Deus e se prostituiu com outros deuses, tomou para si outros deuses. E diz mais a palavra do Senhor: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de juízo, e a justiça habitava nela, mas agora está cheia de homicidas. A tua prata virou escória, e o teu vinho ficou aguado. Os teus príncipes são rebeldes, e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão. Cada um deles anda atrás de recompensa, irmãos. Não fazem justiça ao órfão. Não chega perante eles a causa da viúva. Eles estão a benefício próprio, a ganho próprio, suborno. A causa da viúva, a causa do órfão, a causa do órfão foram esquecidas por esses príncipes. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários,
e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Então, irmãos, o inimigo veio, devastou toda aquela cidade, e Deus, ali, através deste sofrimento, Deus disse que ia tirar toda a impureza daquela cidade. E restaurarei os teus juízes, como foram no passado, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Deus prometeu restaurar a cidade, e como ele fez. 70 anos depois, a cidade de Judá e de Jerusalém estava sendo restaurada novamente. Seus muros novamente sendo levantados. Seus juízes já não queriam mais idolatria. Seus juízes já repugnavam a idolatria. As coisas erradas já não mais andavam dentro da cidade de Judá e de Jerusalém. Porque eles passaram por uma situação muito difícil, foram levados cativos por causa de pecados, e depois a restauração veio. Como está escrito, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sião será resgatada com justiça, juntamente com os que se arrependeram. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Os que deixarem o Senhor serão consumidos. Mas os que receberem a restauração de Deus, esses serão restaurados. E serão colocados como coluna no templo de Deus, na casa do Senhor. Porque vós envergonhareis dos carvalhos que consagraste, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Vós sereis consumidos pelos jardins que escolhestes. Foram consumidos pelas escolhas que escolheram. Porque vós envergonhareis dos carvalhos que consagrastes. Porque vós envergonhareis dos postes ídolos que eles levantaram em Judá e em Jerusalém. Porque aí eles já não estavam mais em pecado nem transgressão. Eles já haviam sido restaurados. Então eles se envergonharam dos postes ídolos que haviam sido levantados em Judá e Jerusalém. E sereis fundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. Ser como o carvalho e a floresta que não tem água, cai as folhas. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Arderão em fogo, irmãos, e não haverá quem apague, porque foi o próprio Deus que destinou estas coisas para estas pessoas pelas obras que eles estavam praticando, Judá e Jerusalém. Então, amados irmãos, vamos praticar boas obras, vamos trabalhar perfeitamente na casa do Senhor, vamos levar a obra de Deus a sério, irmãos. Deus colocou uma obra em nossas mãos. Deus colocou uma igreja nas tuas mãos, pastor, para você trabalhar com esta igreja, para você fazer a obra de Deus com esta igreja. Chame os irmãos para fazer a obra do Senhor. Veja o dia que os irmãos estão disponíveis para fazer a obra do Senhor. Aquele que não estiver disponível, tudo bem, mas alguns vão estar. Vão poder estar disponíveis. Chame os que estão disponíveis para trabalhar, para fazer a obra do Senhor, para ir fazer visitas, visitar os irmãos. Levante grupos de visita nas igrejas. Eu não tenho visto, irmão, não tem grupo de visitas nas igrejas.
Não tem um grupo de senhoras de visitas nas igrejas, não tem um grupo de varões de visitas nas igrejas. Os irmãos só pensam em trabalhar, viver, mas não pensam na casa do Senhor, não pensam na obra de Deus, na obra da viúva, do órfão, daquele necessitado, irmãos. As igrejas não pensam mais na obra das viúvas, dos necessitados, do órfão. Está difícil, irmãos. Eu tenho visto por aí. Eu sei que pode ser que eu estou apregoando esta palavra e que esta palavra pode apanhar e pode dizer, esse irmão, ele fala muito mal das igrejas. Não fala, irmãos. Não quero mal para as igrejas, eu quero bem para as igrejas. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para que eles possam pegar e vier a se levantar e fazer a obra de Deus de uma forma melhor. Não estou aqui contra as igrejas, não, estou a favor das igrejas. Eu estou aqui a favor da restauração das igrejas. Nossas igrejas estão precisando ser restauradas. Assim como Deus restaurou Judá e restaurou Jerusalém, as nossas igrejas estão precisando ser restauradas. Nós precisamos restaurar as nossas igrejas. Pastores, pregadores precisam se ajuntar, precisam apregoar o evangelho. É um pastor contra o outro. É um pastor apregoando contra o outro. É um pastor não querendo que um membro da igreja dele visite a igreja do outro. É um contra o outro, irmãos. É um desesperado, preocupado que o membro vá para a igreja do outro pastor. Se você não quer que um membro saia da tua igreja, bote o membro para trabalhar. Bote o irmão para trabalhar. Os irmãos querem trabalhar. Muitas das vezes os irmãos estão ali dentro da casa do Senhor porque está sem atividade. Bote os irmãos em atividade, pastor. Se você botar os irmãos em atividade, eles vão trabalhar. E eles não vão sair da tua igreja para ir para outra igreja. Eu estou aqui, irmãos, em favor da restauração das igrejas. Porque o Senhor deu uma obra em nossas mãos, para que nós pudéssemos levar esta obra à frente, mas não de qualquer maneira. O Senhor colocou uma grande obra em nossas mãos para nós continuarmos falando do teu amor, da tua graça divina, levar a palavra de Deus àquele que precisa, ajudar aquele que precisa, não só com palavras, mas com obras também, com ajudas também. Irmãos, aquele que está precisando, uma mínima ajuda que você der a ele, já está te agradecendo. Aquele que está precisando, um pingo que você der a ele, se for que você pode dar um pingo, dê. Mas se você dá, você vai ajudar, ele já vai te agradecer. Não o ingrato. O ingrato não agradece a ninguém. Mas aquele que é agradecido, ele vai agradecer. Mas nós também, essa obra que nós fizemos, nós não estamos buscando agradecimento de ninguém. Nós estamos buscando ali engrandecimento de ninguém, agradecimentos de ninguém, não, irmãos. Nós estamos fazendo esta obra porque Deus mandou. Nós fazemos a obra de Deus é porque Deus mandou. É porque é a obra que o Senhor deixou para nós. A fé e as obras. A fé sem a obra é morta. Se o irmão está precisando de ajuda, a gente ajudou, tudo bem, irmãos. Mas não só com orações, não só com palavras, não. Com ajudas também. Nós estamos vivendo uns dias que o justo está vivendo pela fé. E pela fé, irmãos, está muito difícil de se viver. É complicado, é muita dificuldade financeira, traz dificuldades financeiras, tribulações em cima de tribulações financeiras que a nossa sociedade tem passado. Nós temos estado numa situação muito difícil, muitos países aí falindo, nosso país também não está muito longe disso, muitas pessoas passando fome no Brasil,
muitas pessoas passando por necessidade. Eu vi reportagem de índios praticamente no osso puro, irmãos, e não sei como é que as nossas autoridades não têm visto isso e não fazem nada por isto, e nem as igrejas também não têm feito nada por isso também não, irmãos. Não vejo aí as igrejas levantar uma campanha para ajudar essas pessoas. Não vejo as igrejas levantar missionários para ajudar essas pessoas. Não só com oração e fé, não. Com financeiro, que é o que estão precisando. Com médicos, que é o que estão precisando. Nós temos aí pessoas evangélicas em nosso meio que são deputados, que são senadores, políticos renomados, que não fazem nada para ajudar, que nem parecem ser evangélicos. Esses grandes pastores aí, por aí, se você pedir uma ajuda a eles, eles não dão nada. E muitas das vezes vai para as redes sociais dizer que gastou 100 mil, gastou 100 mil assim, mas não querem dar 10 mil de ajuda. Eles gastam 100 mil com o puro prazer deles mesmos, mas não querem dar 10 mil de ajuda para uma pessoa, irmãos. Ou para um determinado grupo de pessoas. Eu acho que aquele que está precisando, 10 mil ajuda muito a um grupo inteiro. Se tiver alguém para coordenar a ajuda ali, irmãos, vai ajudar muito. Eu já vi pastores no YouTube dizer que gastou 100 mil reais assim, Ainda vai para o YouTube ostentar ainda. Pessoas passando fome no Brasil. Pessoas passando necessidade no Brasil. E nós, a igreja, estamos indiferentes a isso. Me perdoe, irmão, mas a verdade é o que eu tenho visto, Deus tem colocado no meu coração, é isso aí, irmãos. Essas palavras que Deus tem colocado ao meu coração. Tenho visto essas coisas, observado essas situações. O pouco que você vai fazer, você faz. E Deus está vendo. Deus está observando todas as causas. É isso que eu falo, irmãos. A palavra do Senhor está aqui. Vamos apregoar o Evangelho de Deus, vamos ajudar a quem precisa. Sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Ajudar aquele que precisa. A ajuda é para aquele que precisa, não é para a gente olhar, não. Fisionomia, nada disso. É para aquele que precisa. Se você observou que a pessoa está precisando, ajude. As pessoas ricas, irmão, tem tanta gente rica no Brasil, irmãos. Se os ricos do Brasil se ajuntassem para ajudar os pobres que precisam, o país nosso seria um país muito melhor. Mas ninguém está preocupado com ninguém não, irmãos. Só querem o seu próprio prazer. Só querem ostentar. Ali, ostentar nas redes sociais. Ostentar. Mas não estão nem aí para ninguém, irmãos. Andar com seus carrões de 200, 500, 1.000 reais, 1 milhão. E o pobre passando necessidade, passando fome. E o pobre passando fome, passando necessidade. Eles passam, olham para o pobre, ainda acham que o pobre está querendo roubar eles. Fecha até os vidros dos carros, com medo de o pobre roubá-los. Mas nem todo pobre é ladrão não, irmãos. Nem todo pobre é ladrão não. Nem todo que está passando necessidade é ladrão não. Nem todo morador de rua é ladrão não. Nem todo morador de rua usa drogas, não. Nem todo morador de rua é usuário de droga, não. Vamos ajudar quem precisa. Vamos fazer a obra
do Senhor. Que o Senhor deixou uma obra aqui na terra para nós, para a igreja dele. Vamos fazer a obra do Senhor, igreja do Senhor. Arrependa-te enquanto é tempo. Lembra-te das primeiras obras e volte ao primeiro amor. Lembra-te das primeiras obras e volte ao primeiro amor. O Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, te abençoe, te livre e te guarde do mal, e que estas palavras entrem em seu coração e que elas possam germinar em teu coração e você possa estar trabalhando e fazendo a obra do Senhor com amor e com carinho, ajudando a todo aquele que precisa na casa do Senhor. Muito bem, amados irmãos, são essas palavras que o Senhor colocou em meu coração, e que Deus abençoe os irmãos, e os irmãos ajuda aí, inscreva-se no canal, dê um likezinho aí no canal para dar uma ajuda, e esteja conosco, ouvindo as palavras, compartilhando com os irmãos, aqueles que estão precisando ouvir essa palavra, compartilha com os irmãos, para que nós possamos estar aí apregoando o Evangelho de Deus, aquele que precisa, e que Deus possa estar nos ajudando também a fazer a obra do Senhor pelas obras, e não só pela fé, mas pelas obras. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, vamos fazer uma oração aqui, para nós encerrarmos, aqui em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e soberano Pai de misericórdias, neste momento de oração, ó Deus, em que nós oramos ao Senhor e buscamos a Tua face e a Tua presença, agradeço ao Senhor por ter falado no coração do Teu servo. Agradeço ao Senhor por ter tocado em meu coração e por ter colocado maravilhosas palavras em meu coração, porque de mim mesmo eu nada poderia falar, de mim mesmo nada poderia dizer, se não fosse o Senhor, se não fosse o Teu Espírito Santo em meu coração, se não fosse o Teu Espírito Santo na minha vida, nada poderia fazer, Senhor, se não fosse o Senhor em minha vida. Agradeço ao Senhor por tudo, meu Pai. Agradeço ao Senhor pelos irmãos. Agradeço ao Senhor pelos amados que estão ouvindo esta palavra. E que o Senhor abençoe os irmãos, para que eles possam estar sempre na Tua presença, praticando a Tua palavra, Deus. E que o Senhor os cure de toda dor, de toda enfermidade. Abençoa, Senhor. Livra, guarda do mal. Dê o livramento àqueles que estão agora no momento nas festas mundanas, festa de carnaval, Senhor. Que o Senhor possa dar o livramento, meu Pai, para que eles possam um dia estar ouvindo a Tua palavra e Te aceitando como único e suficiente Salvador de Tuas vidas. Que o Senhor possa repreender o mal contra as vidas, meu Pai, porque Satanás está pronto para destruir as vidas nessas festas mundanas, Senhor. Satanás está pronto para destruir estas vidas, meu Pai. Ele já programou estas festas para destruir as pessoas. Ele já programou estas festas para, muitas das vezes, causar acidentes. Muitas das vezes, nessas festas, alguns vão olhar meio de lado um para o outro, meu Pai. E algum vai querer ofender o outro, meu Pai, não vai dar bom. Porque este é o projeto de Satanás. Destruir as vidas, destruir o ser humano, destruir o projeto de Deus. Mas o Senhor o repreenda de todo mal. Não vou ousar lançar palavra de maldição contra Satanás, mas eu vou dizer, Senhor, que o Senhor o repreenda. Amado Deus e soberano Pai, abençoe os irmãos, meu Pai, que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos gloriosas, livrá-los, guardá-los de todo mal. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que tem nos dado sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Não deixe, meu Pai, que a vanglória entre em nossos corações.
mas que a tua palavra que entre em nossos corações e nos dê humildade para pregoar a tua palavra a todo instante, a todo momento, para que nós em todo tempo levamos a palavra do Senhor com humildade às pessoas que precisam, meu Pai. E para que nós também possamos ajudar as pessoas que precisam com humildade, com amor e com carinho, meu Pai. E que em nenhum momento nós possamos se levantar contra os teus servos e contra as pessoas, meu Pai. E que nós possamos levar a palavra do Senhor de uma forma amorosa e carinhosa, meu Pai. Ajude-nos a estar diante do Senhor. Ajude-nos a apregoar o Evangelho do Senhor, assim como o Senhor Jesus apregoou. Ajude-nos a apregoar o teu evangelho, assim como os apóstolos apregoou a tua palavra. Não como nos dias de hoje, meu Pai, onde estão apregoando um evangelho da prosperidade, meu Pai. Onde estão apregoando um evangelho, meu Pai, que tudo é prosperidade. Onde estão apregoando um evangelho onde tudo é palavra profética. Mas a verdadeira palavra profética é a Bíblia Sagrada. É a tua palavra, esta que nós temos que guardar em nossos corações, meu Pai. Não deixe a vanglória entrar em nossos corações. Ajude-nos a pregoar o teu evangelho, a tua palavra, a todo instante, a todo momento. E que o teu Espírito Santo nos conduza mediante a tua palavra e mediante a toda a nossa vida. E que qualquer palavra que saia de nossa boca, que seja para a tua glória, honra, em nome do Senhor Jesus. E que nada seja para a honra e glória de nosso próprio nome. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Ajude-nos a estar sempre na tua palavra, por toda a nossa vida. Assim como o salmista Davi disse, lá no Salmo de número 27, capítulo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E a mesma coisa digo eu, Senhor. E que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, apregoando a tua palavra, o teu evangelho a todo instante e a todo momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Seja abençoados, irmãos, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. E que o Espírito de Deus continue nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Eu sei também que muitos dos irmãos que estão ouvindo essas palavras, que o Espírito Santo de Deus tem pairado em seu coração, e que o Espírito Santo de Deus, irmão, tem te dado muita sabedoria e muito conhecimento. Não cesse de pedir sabedoria e conhecimento a Deus, porque somos pobres e miseráveis pecadores e carecemos do conhecimento e da sabedoria de Deus para pregoar a tua palavra a todo instante, a todo momento. E que Deus possa abençoar fortemente os irmãos. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um likezinho aí. Um forte abraço a todos os amados irmãos. Que Deus abençoe. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.